Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PVBI, Fundo de Lajes do VBI, do Pátria. E eu não sei se vocês lembram quando teve o HGLG, ele estava próximo de não conseguir manter um 1,10. E logo no mês seguinte, acho que era o último mês que ele tinha de receita de 1,10. Se ele não tivesse nada de extraordinário, ele teria que reduzir o rendimento dele. Aí veio aquela troca com o XPLG, porque também o XPLG também estava naquela situação de não conseguir manter os rendimentos. Aí eles fizeram aquele troca-troca, cada um vendeu uma porcentagem lá dos imóveis ali de Duque de Caxias, ali na parte de Duque de Caxias. E aí eu até cheguei a brincar, falando, não apostem contra o HGLG. Até acho que foi até uma thumb do vídeo. E isso vale para o PVBI também. Se vocês lembrarem do último relatório, no último vídeo, eu falei para vocês, ele tinha mais um mês, 1 ou 2 meses no máximo, senão ele teria que reduzir rendimento. E adivinha? Veio uma venda. E o fundo, provavelmente no primeiro semestre, ele vai manter os 55 centavos. Mas vamos lá, o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial agora de janeiro, e eu posso até usar, eu vou até usar, eu estou pensando nisso agora, mas vocês já vão ter visto na thumb, nunca aposte contra o PVBI também. Never beats against PVBI. Então, relatório de janeiro de 25, é a mesma cara dos outros fundos, né? O relatório novo, né? Modelo novo, tanto de todos os fundos, né? Pátria Logística, CVBI, PVBI, LVBI, tudo na mesma pegada. Aí vai ter aquele slide lá dos fundos, né? Falando do PVBI, HGRU, HGLG. E sobre o fundo, vamos lá, pessoal. Primeiro, cota patrimonial 104, cota de fechamento 71, 69%, 69 de P sobre VP, quase 31%, mas ele deu uma valorizadinha, a gente vai pegar aqui, PVBI, 77,23, mesmo assim é um absurdo a precificação que está esse fundo, e eu vou mostrar para vocês como está absurdo, inclusive usando essa venda que ele fez. Então o fundo, 160 mil cotistas. Vamos lá, então, sobre os dados, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. O fundo fechou competência de dezembro, com vacância. Lembrando, né, pessoal, os fundos da VBI, eles são, o relatório é de fevereiro, referente ao caixa de janeiro, mas que é referente aos dados de dezembro. Competência de dezembro, vacância física de 15,4, financeira de 15,7, entrada do Mark to Market em dezembro, que ocupou 247 de D1, é pouquinha coisa. A gestão do fundo segue trabalhando ativamente para alocar quanto antes os espaços vagos, e eu sempre falo que o grande calcanhar para alocação em Union precisa alugar, e aqui que é muito importante, ó, concluímos uma alocação em Union, o total de turnkey, e aqui mostrando aí para quem viu o vídeo do FAT N11, eu não sei se foi o FAT, se saiu antes ou depois do PVBI, mas eu falo que o PVBI, ele começou viu que no FAT estava dando certo, vamos fazer isso com a gente também, né? Então lá no Union Turnkey, lá a parte de plug and play, 325 metros quadrados, reduziu a vacância ainda muito pouco, mas é importante que aqui no Union que vai fazer a total diferença para o rendimento do PVBI. Pessoal, mas aqui, antes de falar, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte, não esperem retorno no PVBI acima de 8% ao ano, não esperem isso. Claro que hoje, com o preço da cota, né, com a queda que ele está pagando um pouco mais. Pessoal, mas um ativo AAA, o cap rate nunca vai deixar esse ativo pagar mais do que, vai pagar muita coisa, porque o cap rate sempre vai ser baixo. Exatamente porque a gente está falando de risco baixo. São prédios numa localização boa, prédios caros. Então, quando o prédio é caro, você não tem proporcionalmente o aluguel tão mais alto quanto em um outro prédio que não seja. Então, pessoal, aqui acho que é fundamental que você entenda isso. Se você quiser investir no PVBI, o PVBI, pessoal, não é um ativo que você vai ficar mirando rendimento alto. Ele é um fundo de lajes AAA, que tem por característica baixo pagamento. Pessoal, é maluquice você pensar no mercado real, você alugar um andar num prédio como o Union ou como o Faria Lima 4.440 no mercado real. E quem está alugando tem um retorno de 8% ao ano. É totalmente fora da realidade. Fora da realidade.
Então, tenham isso em mente, pessoal. Se você está buscando um fundo imobiliário para ter alto rendimento, não é o PVBI que você vai ter, e isso vale não só para agora, mas para qualquer momento. O PVBI, ele tem essa característica, você está investindo num fundo imobiliário de prédios AAA que são muito mais caros e em tese eles entregam menos retorno mesmo, isso é normal, exatamente por causa do risco, exatamente por causa do risco, tá? Então voltando aqui para o fundo, onde eu parei, aqui durante o mês de dezembro, foram realizados reajustes de mais de 2.900 ABL do portfólio. Ao longo do mês de fevereiro, acionamos revisional de 1.633 Cidade Jardim, com aumento de 24% no valor nominal da locação, aqui bem acima da inflação. Mas tem um ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que ainda está meio obscuro nessa questão das revisionais. O fundo pagou 55 centavos, precisou usar reserva, e caiu para 6 centavos. Foi o que eu falei. Se não tivesse algo novo, ele vai ter que mudar pro pagar menos no próximo mês. Mas como a venda foi agora, foi em fevereiro a venda? Foi em fevereiro. Então vai entrar no caixa no próximo mês. Então o fundo vai manter os 55 centavos aí pelos próximos meses, pelo menos no primeiro semestre. Mas a gente já vai falar sobre a compra em si, a venda em si, que estamos falando dela aqui. Então, pessoal, vou falar pelo fato relevante. Então vamos lá, o que o fundo fez? Ele vendeu 2 conjuntos comerciais do VOC, do Vila Olímpia Corporate, que é um prédio que não é dos prédios mais caros de metro quadrado do fundo. Ele vendeu 756 de BOMA. Lembra que, pessoal, o que é a área BOMA? A área BOMA é a área privativa, mais a área, se vocês pegarem toda a área comum do prédio e dividir pela participação que cada um tem de privativo, somar ao privativo essa participação, soma-se a área BOMA. É basicamente isso. Eles venderam a R$ 26.500 o metro quadrado. A gente já vai falar sobre isso. O fundo pagou 20.363 na compra. Então ele teve um lucro aí de 15 milhões na operação, que dá 0,14 por cota. Então o fundo vai receber aí nesse mês 0,14 por cota. Supondo que ele tenha que usar, se ele vem usando aí uns 3, 4 centavos por mês, ele tem mais 3, 4 meses para pagamento aí de reserva para manter os 55 centavos, por isso que eu acredito. Mas lembrando, pessoal, isso é para o primeiro semestre. Para o segundo semestre, volta a mesma situação. Se não tiver nada de diferente, nenhuma venda, nada, uma revisional ou uma alocação massiva, por exemplo, do The Union, não teremos redução do rendimento fato. Que era para acontecer agora, então eles prorrogaram, ganharam, tiraram um pouquinho a cabeça de dentro d'água, né? Que ele tava descendo o nariz, colocaram o nariz de volta para cima da água. O preço de venda é 35% superior ao investido, com uma TIR aí de 10,61 ao ano e um múltiplo sobre o capital investido de 1,22. E o fundo ainda continua tendo 61% de participação, ou seja, ele ainda continua sendo majoritário. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu peguei o preço de mercado, eu fiz para facilitar, pessoal, na hora que eu fiz a conta estava 76, mas eu vou manter o 76, tá? Para não ter que refazer as contas. Se a gente for pegar hoje, o PVBI está negociando a 24.540 um metro quadrado. E ele vendeu a 26.500, ou seja, ele vendeu acima do média de preço do fundo, de todo o fundo, sendo que nós sabemos que o VOC não é de longe o que tem o maior preço por metro quadrado. A gente não está falando de The Union, não estamos falando de Faria Lima. Faria Lima é mais de 40 mil reais por metro quadrado. Então, a média do fundo hoje é 24, isso que ele está sendo negociado. Para vocês verem, aqui a gente já começa a ver o absurdo que está sendo negociado o PVBI. E aqui a gente já vê um pouco da realidade. O fundo vendeu um prédio que, em tese, não é um dos mais caros do portfólio, vendeu ao preço acima do que o próprio fundo está negociando a média de todo o portfólio, que aqui inclui esses 24.540, inclui Union, inclui Faria Lima 440, inclui todos os ativos do fundo. Vocês verem, essa é o primeiro ponto. E o segundo ponto, pessoal, é o seguinte, olha só que interessante. O fundo, esse imóvel, o VOC, ele foi avaliado, está avaliado a participação do PVBI em 178 milhões de reais. Olha só que interessante, pessoal. Olha só que absurdo. 178 milhões. Isso aí a gente vai, vocês verem o quanto que ele está negociando. 178 milhões, 978,301. Vamos dividir pela área do fundo. E dividir pela área
que a participação do PVBI nesse ativo, que é 12.630. 12.630. O que significa isso? Que o valor patrimonial de hoje do fundo da negociação, que foi avaliado, está em 14.740. Ele vendeu a 26 do mesmo ativo. Ele foi avaliado em 14 mil e vendeu a 26. Isso é para vocês verem como está subprecificado esse fundo imobiliário e como a grande maioria dos fundos. Então a gente vê aqui na prática como o mercado real os fundos imobiliários estão completamente diferentes do mercado real. Primeiro, ele vendeu acima da média do fundo e vendeu muito acima do que está avaliado no relatório, para vocês verem como que está o mercado real. Então, isso aqui é só para vocês terem uma noção de como que a gente está num mundo maluco de precificação ainda, mesmo com essas pequenas valorizações recentes, aí, esses voos de galinha que a gente teve aí, pra vocês verem como a gente ainda está completamente alucinado o mercado ainda de fundo imobiliário. Então a gente já vê, o fundo tem 55, tem 0,4 por cota, que vai aumentar aqui para mês que vem para vai para mais de quase 20 centavos de reserva. O fundo mantém, assim, ele teve uma perda de cotas, de cotistas, mas não tão significativo quanto outros fundos. Aqui o portfólio, a gente já sabe. Outro ponto que eu queria chamar a atenção, é isso aqui, pessoal. Olha só, o fundo, ele tem 28% de revisionais em aberto ainda referente a 2024. E olhando por aqui, eu suponho que a gente esteja falando de Prevent Senior. Por quê? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Quer ver? Deixa eu pegar aqui no Clube FI. Quer ver? Olha só que interessante. A gente pegar, ele é o Park Tower, né? Que é o Park Tower. Que é o imóvel do PVBI, que é onde está alugado para a Prevent Senior. É um contrato, se a gente for ver aqui, ó, ele é 100% do PVBI, né? Ele está alugado para, quer ver, ó, locatários. Ele está alugado para a Prevent Senior. Se a gente for pegar nas transações aqui, de locação, esse ativo foi alugado por 180 meses, ou seja, 15 anos. É a partir de 2019, então a gente está falando aí que ele vai até 2034, mais ou menos. E é um contrato típico, tá? Não é contrato atípico, não. Pelo menos até onde eu sei, é contrato típico. Foi alugado por 130 mensal e hoje está numa média de 186. E a gente, para mim, isso aqui não é revisão, tá? Isso daqui a gente está falando de reajuste inflacionário. Se a gente for pensar o seguinte, pessoal, nós estamos falando, normalmente, nesses contratos, a gente está falando aí de uma revisional em 5 anos. 20, 21, 22, 23, 24. Por isso que eu acredito que esse que está em aberto aqui seja a revisional da Prevent Senior, que ainda não foi feito, porque é muita coisa. Quem poderia ter essa possibilidade de revisional agora aqui em 24 pelo prazo de locação? Eu acredito que é Prevent Senior. Então a gente precisaria ter mais informações. E aqui a gente está falando de 28% da receita. Se a gente for pegar uma revisional de 20%, aí a gente tem um incremento interessante de receita no fundo. Que é o que a gente tem que aguardar aí para os próximos meses, né? Vamos ver se de fato eu estou viajando ou se é isso mesmo. Eu vou até mandar um e-mail para a gestora para saber de quem que a gente está falando, como é que está. Ou até para eles informarem como é que está essa questão em aberto aqui, né? A gente está falando de 28% da receita em aberto ainda, é bastante coisa. Vamos ver se temos alguma novidade para o mês que vem. Então aqui a Park Tower nenhuma movimentação, Faria Lima teve reajuste aí que a gente já falou, Union teve alocação de 300, que aqui acho que é o mais importante, VOC é o que a gente já falou, teve a venda, The One, nenhuma, só um locatário, Vera Cruz também não, Cidade Jardim, pouca coisa também. Então aqui as visitas, né, o que tem de proposta, área alocada 1.092, 94, aqui a parte de turnkey, né, 75%, laje vão livre 25%, vão passar a fazer isso para o VOC agora, né, elegemos o VOC para ser o protótipo dessa tese turnkey. Aqui os RMGs, que falta grande parte já foi embora, né, a questão do Union e do Faria Lima, que eram os grandes RMGs, eles já saíram, então agora tem pouco impacto RMG. Aqui a gente vê locação fevereiro
tem a entrada lá no Union, então vai cair a vacância do fundo para 13,6. Bem interessante isso. A gente vai ver isso na receita do fundo, por isso que eu falo que somado ao aumento dessa redução da vacância, somado ao lucro da operação, o fundo vai manter os 55 centavos esse semestre. Ele gerou 49, pagou 55. O fundo tem um potencial aí de 68, como vocês podem ver, ele tem 11 centavos de vacância. Então, se a gente está pensando aqui, zerar a vacância não, tá? Mas que ele fique pelo menos com uns 3, 4 centavinhos de vacância, a gente está falando de aumento aí de uns 8 centavos. Então a gente iria aqui para uns 64 a 65 centavos de receita, aumentando aqui pelo menos para uns 60 centavos tranquilamente com a redução da vacância. Tá? Isso, pessoal, eu não estou considerando revisionais, eu estou falando a vacância do fundo e eles estão colocando aqui pelo preço médio de locação. E provavelmente, eu acredito que essa aqui é uma premissa conservadora, porque a gente está falando do ativo Union, que provavelmente tem um dos melhores metros quadrados de locação. Então pode ser que seja até maior essa possibilidade de vacância aqui que o fundo tem. Porque aqui provavelmente eles usam a média do portfólio, né, para calcular essa média de vacância. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e mais uma vez não apostem contra o PVBI. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.